Olá, meu nome é Patrícia, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática do IF-Sudeste, aqui de Santos Dumont, e participo como residente do Programa de Residência Pedagógica em Matemática. Nessa videoaula, nós vamos tratar do assunto, do tema, Sistema de Numeração Decimal. Para começar, vamos conhecer um pouco dessa história. Ao longo da história da humanidade, foram inventados vários métodos de contagem, de cálculo, de medição, enfim. Acontece que esses métodos, eles eram muito arbitrários, eles não seguiam um padrão. E claro que surgiam conflitos. Mediante esses conflitos, houve a necessidade de se criar símbolos e regras específicas para ler e representar números. Foi aí que surgiram os primeiros sistemas de numeração. E alguns desses métodos foram formalizados no que hoje nós conhecemos e estudamos em matemática. Um sistema de numeração antigo muito conhecido é o sistema de numeração egípcio. Ele é um dos mais antigos que nós conhecemos. Por esse motivo, ele não tem várias das propriedades que nós conhecemos hoje com o nosso sistema de numeração. Por exemplo, no sistema de numeração egípcio, cada numeral possuía um valor próprio. Dessa forma, ele não é posicional. Esse sistema de numeração é decimal. O que isso significa? Por exemplo, cada calcanhar equivale a 10 bastões. Cada rolo de corda equivale a 10 calcanhares. Cada flor de lótus equivale a 10 rolos de corda. Cada dedo apontando equivale a 10 flores de lótus e assim por diante. Além disso, ele é aditivo, ou seja, para ler o valor de um número, bastava adicionar os valores correspondentes a cada símbolo. Outro antigo sistema de numeração é o sistema de numeração maia. Ele foi adotado pela civilização pré-colombiana e consiste num sistema de numeração vigesimal, isso é, de base 20. De acordo com relatos históricos, esse sistema é vigesimal porque possui como base a soma do número de dedos das mãos e dos pés. E os símbolos usados para a formação dos numerais são pontos e barras. Temos também o sistema de numeração babilônico. Ele utiliza a base 60 para a formação dos seus numerais e a sua escrita é conhecida como escrita cuneiforme. A divisão das 24 horas, 1 hora em 60 minutos e os minutos em 60 segundos é uma herança dos babilônicos. Sistema de numeração romano. Esse nós conhecemos bastante. O sistema de numeração romano foi desenvolvido na Roma Antiga e ainda hoje é utilizado em vários contextos. Por exemplo, mostradores de relógios, para designação de papas, reis, indicação de capítulos de livros, unidades de livros. Ele utiliza apenas 7 símbolos, correspondentes às letras do alfabeto latino, cada um com seu valor fixo. Na representação de um número, cada símbolo pode ser repetido no máximo 3 vezes. E a posição dos símbolos vai determinar se os seus valores serão adicionados ou subtraídos. Por isso, é um sistema posicional de numeração. E como que isso é determinado? Símbolos diferentes juntos, com o de menor valor à esquerda do de maior valor, indicam uma subtração. Nós temos como exemplo aqui o 4. O I, ele equivale a 1. O V, ele equivale a 5. O I está à esquerda do 5, que é de maior valor. Então, nós vamos subtrair 5 menos 1, 4. Símbolos diferentes juntos, com o de maior valor à esquerda do de menor valor, indicam adição. Um exemplo aqui, ó, nós temos o 6, que ao contrário do 4, o V, que equivale a 5, e o I, que equivale a 1, o V de maior valor está à esquerda do I de menor valor. Então, nós vamos somá-los. 5 mais 1, 6.
E os símbolos repetidos indicam soma de valores. Por exemplo, o 3, o 30, o 300. Temos aqui ó, o 80, o L equivale a 50. Ele está à esquerda do símbolo de menor valor, que no caso é o X, equivalente a 10. Então, já que ele está à esquerda, o de maior valor, nós vamos somar 50, mais os símbolos repetidos, que nós somamos também. Então, nós temos a 50, 60, 70, 80. Bom, e afinal, então, o que é um sistema de numeração? Como nós podemos perceber, diferentes povos usaram diferentes formas para representar os números. Isso acontece porque esses povos usavam diferentes numerais, que são as representações dos números, como nós vimos no sistema de numeração egípcio, babilônio, maia, romano, e também diferentes algarismos, que são os símbolos usados para representar os números, e, consequentemente, diferentes sistemas de numeração, que é como os números são lidos e as suas propriedades. Assim, nós podemos dizer que um sistema de numeração é um conjunto de regras para a representação sistemática de números, estabelecendo padrões. E, por fim, o sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema de numeração é o nosso sistema usual, utilizado ao redor do mundo. Ele foi desenvolvido pelos hindus, mas recebeu influência dos sistemas de numeração de outros povos. Ele reúne 3 propriedades importantes. A primeira delas, ele é posicional, ou seja, o valor de cada símbolo depende da posição que ocupa no numeral. E esses símbolos recebem o nome de algarismos. Cada 10 unidades de uma ordem equivale a uma da ordem imediatamente superior. Ou seja, o valor de cada posição é 10 vezes o valor da posição anterior. Utiliza o 0 para representar as posições vazias. Mercadores árabes introduziram esses numerais na Europa, onde ficaram conhecidos como numerais arábicos. Hoje nós usamos o nome de Sistema de Numeração Indo-Arábico para reconhecer as contribuições dos 2 povos no desenvolvimento e na popularização desse sistema, os hindus e os árabes. Ele também é conhecido como Sistema de Numeração Decimal, apesar de, como nós vimos, existirem outros sistemas decimais. Bom, falando então do sistema de numeração decimal, ou sistema de numeração indo-arábico, como também é conhecido o nosso sistema de numeração atual, conhecendo as suas propriedades, as suas características, nós temos que ele possui características que o tornaram mais prático que os anteriores. Por exemplo, possui 10 algarismos, símbolos. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ele é decimal ou de base 10. Isso porque nós agrupamos as quantidades de 10 em 10. 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar. 10 centenas de milhar, uma unidade de milhão e assim sucessivamente. O 0 ele é usado para representar a ausência de unidades, dezenas ou centenas e assim por diante, conforme a posição que ele ocupa no número. O sistema de numeração decimal é posicional. O que isso significa? Um mesmo algarismo vai assumir um valor diferente de acordo com a sua posição no número. Nós temos aqui um exemplo, o 5.702. Nós temos aqui, na 4ª ordem, na unidade de milhar, o 5. Cada unidade de milhar vale 1.000. Se nós temos 5 unidades de milhar, 5.000. Na 3ª ordem, na ordem das centenas, nós temos o 7. Cada centena vale 100. 7 centenas, 700.
Na ordem das dezenas, nós temos o zero. Por quê? Essa ordem ela está vazia, então o zero vai ocupar essa posição. Nós não temos dezenas, aí o zero ocupa essa posição. E 2 unidades, portanto, 5.702. Agora aqui, ó, nós temos o 6 ocupando a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. Cada dezena de milhar vale 10.000. Se nós temos 6 dezenas de milhar, nós temos 60.000. Portanto, 65.702. Agora, nós temos aqui ó, o 8 ocupando a sexta ordem, a ordem das centenas de milhar. Cada centena de milhar vale 100.000. Nós temos 800.000. Portanto, 865.702. E agora o 9 ocupando a sétima ordem, que é a ordem das unidades de milhão. Cada unidade de milhão vale 1 milhão. Se nós temos 9 milhões. Portanto, 9.865.702. Bom, chegamos ao final dessa videoaula, onde o assunto tratado foi sistemas de numeração, em especial sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema. E lembrando que essa videoaula foi produzida a partir da coleção de Matemática e Ciências do 6º ano, das autoras Elcia Starling, Natália Fernandes de Azevedo, Andresa Cassione e o autor Rafael Zatori. Muito obrigada, um grande abraço e fiquem com Deus.